Muito boa noite, pessoal. Mais um episódio da Mesa Podcast. E estamos aqui no cenário hoje, tanto quanto diferente, pessoal. Mas essa ocasião em específico é uma ocasião muito especial, porque a gente tem a primeira mulher no nosso episódio da Mesa Podcast. Então, seja muito bem-vinda, Meirani. Muito obrigado pela sua presença, tá? É uma honra enorme a gente estar participando aqui e você sendo a primeira mulher do nosso podcast, tá bom? Eu te peço que você se apresente para o pessoal, para quem não te conhece. Para mim também é uma alegria muito grande, né, ter esse privilégio de estar aqui e ser a primeira mulher entrevistada por vocês, que têm se mostrado assim pessoas de grandes profissionais. Então, meu nome é Meirani Reis, sou moradora aqui de Santo Antônio do Descoberto há muitos anos, quase 50 anos, né, que moro aqui nessa cidade que eu optei mesmo, né? Escolhi viver aqui, eu optei por viver aqui, né? Já tive a oportunidade de sair, mas eu nunca quis, né? Eu amo essa cidade. Aqui construí a minha família, né? Tenho 3 filhos, a Maria Eduarda, o João Marcelo e a Ana Luísa, né? Que são a razão da minha vida. Né? E sou filha do seu Benigno e da dona Martinha, tenho 7 irmãos. Além disso, tenho assim alguns irmãos de criação, porque a minha casa ela sempre foi cheia, né? Nunca, não me lembro da nossa história assim de morar só meu pai, a minha mãe e os irmãos. Sempre tinham irmãos de criação, primos. A nossa casa sempre foi muito acolhedora, né? E eu sou formada em História, em Direito, né? Sou pós-graduada na área de Segurança Pública, né? Já dei aula, já fui professora de História por pouco tempo e trabalhei aqui no cartório de Santo Antônio do Descoberto por 8 anos, quase 9 anos. Uhum. Trabalhei muitos anos aqui, né? E depois parti para o mundo dos concursos, né? Em determinado momento deu ali um start, né? E resolvi estudar para concurso, né? Na época, passei em vários concursos e optei por ficar na Polícia Civil, né? Na época eu não tinha ainda o curso de Direito, então fui para a Polícia Civil, né? Foi o primeiro concurso de nível superior, um concurso muito disputado, né? Mas assim, eu estudei muito também, né? Me dediquei muito, como sempre foi na minha vida, né? Quando eu pego uma causa, quando eu resolvo fazer algo, eu sou muito intensa, né? E aí passei em 5 concursos públicos, né? E fiquei na Polícia Civil, onde é, trabalhei, me dediquei, tive uma experiência assim profunda, né? Se a gente fosse contar alguns detalhes do que aconteceu naquela época, né, quando eu estava na ativa, né, sempre trabalhei em delegacia. Sempre fui policial de rua mesmo, né? Sim. Investigadora mesmo. Então, que às vezes a pessoa pensa, é policial, mas é aquele policial lá É de o, burocrático, né, e o tal. que fica mais ali no Isso. administrativo, não vai tanto para a rua, né? Justamente. Trabalhei em 2 delegacias só, né, durante os quase 20 anos que eu estive na polícia, né? E Recanto das Emas, foi P27, onde tenho amigos até hoje. Tenho uma delegada lá que era minha amiga, né, era agente de polícia, hoje ela é delegada, doutora Patrícia, uma pessoa que tenho muito orgulho de ter caminhado ao lado dela. E depois fui para a P29 no Riacho Fundo, onde fiquei quase Uhum. 10 anos também, né? E foi um período assim de muita experiência, de muita vivência. A gente convive com as mazelas, né? Quando eu trabalhei no Recanto das Emas, lá aquela parte ali das 500 chamavam de Taubaté, né? Sim. E ali era assim, o pessoal chegando, era muito barraco, aquele aspecto mesmo assim de favela. Hoje lá é uma cidade maravilhosa, né? Mas ali no início era muito sofrido, né? As pessoas foram ali com a cara e com a coragem, e eu trabalhei ali justamente nesse período, né? Ali, quando a gente ia, às vezes, por uma ocorrência policial, ali tu não sabia como que tu ia sair, né? Porque Uhum. era tudo muito tumultuado. Então, eu passei muita situação assim, muito arriscada, né? Nas ruas.
Eu dizia sempre que a gente saía de casa em busca do que todo mundo estava fugindo, né? O trabalho da polícia civil, da polícia militar, da polícia como um todo, ela é muito isso, né? Você está ali protegendo o cidadão, né? Em busca de, né, combater a criminalidade. Então, você está ali de peito aberto para o que deve é, né? Então, assim, eu já estive em situações de muito risco, né? E você traz muito isso para a vida, né? Eu trabalhei, me lembro muito, assim, no início do Recanto das Emas, eu trabalhei numa festa que chamava Faremas. E numa noite lá eles mataram 4. Nossa. Então, e a gente ali no meio, né, daquela situação, a delegacia muito tumultuada. Foi um período bem duro, né? E assim, eu Uhum. nova de polícia, então, cara, eu pensava, meu Deus, será que eu volto para casa hoje? A época, eu ainda não era mãe, né? Eu era casada, mas eu demorei muito a ter filhos, né? A minha Uhum. história para ser mãe, ela foi assim muito louca, né? Deus realmente tinha um propósito na minha vida, porque para mim a maternidade é algo sublime, foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Eu amo ser mãe. Então, e eu não engravidava e era uma dificuldade. Fui para uma clínica para fazer esterilização, chamava até Cena Fértil na época, Uhum. mas depois não precisou, graças a Deus, né? Quando eu desisti, aí depois de um tempo, aí eu engravidei, né? Depois de muitas tentativas, Deus resolveu me presentear, né? Porque foi assim, os diagnósticos eles eram muito improváveis Uhum. de que eu fosse mãe. Mas graças a Deus aconteceu, né? De estar grávida, descobri já com 3 meses de gravidez, eu estava grávida da Maria, né? Que é a minha primeira filha. E assim, ali foi, acho que se você me perguntar qual a coisa assim mais marcante na minha vida foi aquele momento que eu descobri que eu ia ser mãe, né? Então a maternidade ela me fez uma pessoa melhor, sabe? E de ver a grandeza de Deus, da vida. E assim depois eu tive mais 3, eu tive 4, né? 4 filhos, Uhum. né? Então e foi assim algo muito tremendo, graças a Deus. Maravilha. É uma mulher de histórias bem marcantes, né? Isso. E, Mirani, você comentou que durante a sua carreira pública, veja bem, pessoal, uma mulher que conseguiu êxito na vida através da carreira pública, né? Hoje em dia, a internet muito se fala que carreira pública não é uma porta de entrada para você transformar a sua vida. Hoje em dia, o que está em alta é o empreendedorismo, né? E a gente vê aqui uma mulher que teve êxito na vida através da carreira pública. Mirani, você acredita que essas ocasiões que você viveu durante esse tempo que você passou na polícia foram necessárias para fazer você ser a mulher que é hoje? Ah, com certeza. Eu digo que a vida ela me forjou, né? Então, na polícia eu tive muitas experiências assim de sentir mesmo assim que eu precisava ser forte. É, na polícia tem um lema, né? Atalaia para sempre eu serei. Então, assim, eu sempre fui. E a polícia ela tem muito uma característica assim. Eu estou ali e vou proteger o meu parceiro. E eu tenho que ter confiança nele de que ele está me protegendo. Então, um faz ali a guarda do outro, né? Então, a gente não pode se acovardar. Então, isso me ensinou muito, sabe? A ser forte, a ser resiliente, a ser, proteger, né? A me colocar sempre no lugar do outro. Ali, se estivesse na rua e tivesse uma diligência, por exemplo, eu já tive situação de que teve tiroteio, né? Pô, primeira. É, da gente mesmo, né? Cara, quando você vê um negócio daquele, você já quer, né? Mas ali o dever, né? Era Uhum. me impunha estar ali, arriscando a própria vida, para defender a minha e defender a de alguém, né? De um colega, a gente nunca saía só para a rua, tem muito isso, né? Na polícia a gente sempre tem que, ou de 2 ou de 3, né? Dependendo do efetivo. Eu Sim. estive na polícia numa época muito boa, tinha um efetivo muito bom. Uhum. Então, normalmente a gente saía de dupla às vezes, mas normalmente de trio, né?
Então, sempre tem um que está fazendo a guarda dos outros. Então, assim, a gente teve situação muito arriscada e, graças a Deus, eu sempre fui muito presente, muito forte. É, e isso me ajudou, com certeza, me preparou para outras missões, né? Uhum. Esse negócio de trocar tiro é tenso, né? Porque muitas das vezes a pessoa tá aqui do lado, tá com a arma na mão, mas quando vê que do outro lado também tem outra arma atirando em você também, a pessoa fica ali meio. Tem gente que realmente foge e corre com medo mesmo de perder a vida, né? Por isso que nem E todo mundo fica em delegacias, né? é verdade. Então, assim, é, Deus sabe de tudo, né? Então, hoje a mulher que você foi graças às experiências de vida que você teve. E você pode falar pra gente como que começou esse desejo de você ir para a carreira pública? Como é que você enxergou a oportunidade ali de repente, que você falou que foi professora, formou em história e depois optou estar na Polícia Civil, né? Isso. Bem antes, né? Vamos voltar aí ao tempo. Eu vim de uma família assim muito, a gente era muito carente de tudo, né? Quando Uhum. nós viemos morar em Santo Antônio, a gente veio de uma invasão que tinha ali depois da ponte, onde é o Colégio da Samambaia. Sim. Ali era uma invasão, né? Algumas pessoas venderam ali uns pedacinhos de terra, né? Meu pai, eu não me lembro assim, exatamente se ele comprou, se ele veio, não sei como fomos parar ali, porque eu era Uhum. criancinha, né? E aí nós moramos ali e de repente eles derrubaram todas as. Meu pai já tinha até construído uma casinha, né? Pequena, simples, Uhum. certamente da época, né? E derrubaram tudo, né? Derrubaram ali os nossos sonhos, né? Que foram construídos com muita dificuldade. Era só meu pai que trabalhava. A minha mãe sempre foi a mãezona, a dona de casa, aquela que trabalhava para manter ali a família. Então tudo era com muita dificuldade. Quando derrubaram a nossa casa, o meu pai conta, não lembro, não tenho muita memória disso. Nós viemos para Santo Antônio. Meu pai tinha um amigo que morava aqui em Santo Antônio. E aí ele tinha um lote, ele falou assim, olha, dá, se vocês tiverem uma lona, a gente improvisa lá para vocês morarem por um tempo, né? Até coisa. E aí ele trouxe madeira, o restinho da Do que derrubada, sobrou, né? né, da Então veio derrubada. trazendo tudo ali com muita dificuldade, mas nos primeiros momentos colocou uma lona nesse lote do amigo dele e a gente ficou ali morando, né? Até ele construir um barraco nesse mesmo lote, ali na quadra 93, na Uhum. Praça da Bíblia, né? E nós moramos ali um tempo, depois fomos para esse barraco, onde ficamos muitos anos morando nesse barraco. E nós fomos crescendo, né? E com 11 anos eu sempre me incomodei muito, assim, eu queria transformar a minha realidade, eu sempre tive uma alma muito inquieta. E eu falei, pai, eu vou trabalhar. E ele falou, vai não. Ele não deixava a gente trabalhar. Ele, não, a gente vai passar dificuldade aqui, mas eu não quero vocês, quero que vocês estudem, né? Era vendendo almoço para comprar janta, mas ele não queria. Mas é, ele sofreu um acidente, meu pai. Ele estava indo trabalhar, ele caiu. Antigamente tinha muita cisterna, né? Sim. E o meu pai caiu dentro de uma cisterna. E ele fraturou a coluna, a cabeça, um acidente bem grave. Uhum. E ele era o provedor, né? Naquela época não tinha tantos projetos sociais, tantos auxílios do governo igual tem hoje. Eu me lembro, e me veio aqui agora uma memória boa, tinha uma sopa e uma vitamina eu acho que era LBA, LBA. Não é LBV não, que era da Boa Vontade. Antigamente chamava LBA. Era uma ação social, certamente do governo também. Uhum. E eles davam um pacotinho de uma vitamina de morango e uma sopa, que era em pó, tipo essas que compra hoje aí, canja, esses negócios. Sei. Era um pacote. E aquilo ali eu acho que devia ser uma coisa que devia ter algumas vitaminas, né? Porque todo Uhum. mundo era muito pobre. Então, aquilo era dado pelo governo, eu acho que para uma alimentação um pouquinho melhor, né? Para ajudar, né? Para não ter desnutrição, era essa coisa toda. E, cara, quando a gente recebia aquilo, a gente ia para a fila da LBA. Eu fiz curso de crochê, de tricô, era um bordadinho assim, tipo um pandeirinho, tá? Uhum. Bordando. Eu gostava de fazer aquilo porque a gente ganhava essa sopa. E aquilo era uma maneira de eu levar para casa.
né? E nessa época meu pai sofreu esse acidente, mesmo a gente recebendo essa sopa, essa vitamina, eu falei para ele, agora eu vou trabalhar. Aí ele, não, não vai não. Eu falei, vou. E aí bati de frente assim com ele, né? E fui trabalhar. Aí ele só me pediu assim, ele falou assim, não quero que você vá trabalhar na casa dos outros, né? De- Porque ele achava que aquilo a gente acomodava e não ia estudar. E eu acho que até pela história familiar dele. Então ele viu que as irmãs seguiram esse caminho, né? E aí aquilo impediu que elas estudassem. Então ele tinha esse receio. E aí eu fui trabalhar no supermercado Fortaleza, que ficava ali atrás da minha casa, era na quadra 96. Uhum. Trabalhei lá por uns 4 anos, né? E de lá eu já saí para trabalhar em Taguatinga, já entrei na faculdade muito cedo, sempre fui muito precoce, né? Porque hoje não é precoce eu entrar na faculdade com 16, 17 anos. Naquela época era. Tudo era muito difícil, né? Então, mas como é que eu vou estudar? Lá em Brasília não tinha condição, né? Aí eu trabalhava nesse mercado, no final de semana, eu trabalhava de segunda a segunda. Uhum. Mas como eu arrumei um emprego lá, numa clínica, eu trabalhava sábado e domingo aqui e durante a semana lá. E terminei o ensino médio à noite e já fui para a faculdade, né? E quando eu fui para a faculdade, o que eu ganhava não dava para pagar. Era uma loucura. Mesmo trabalhando em dois, não dava. Não é igual hoje, tem faculdade em toda esquina. Né? Antigamente era mais caro. Tanto é que eu passei no CEUB e na Uhum. UPS. Só que no CEUB eu precisaria pegar 2 ônibus. Eu optei, eu passei em Direito à época lá, e passei em História na UPS. Eu optei por estudar na UPS porque eu pegava só um ônibus, né? Porque aí eu vim trabalhar em Santo Antônio. Eu saí da clínica, saí do mercado e vim trabalhar no cartório. E trabalhando no cartório, eu saía daqui, trabalhava o dia todo, saía daqui, descia, pegava um ônibus para Brasília, descia no Eixinho e ia até a 911 a pé, todos os dias, à noite. Saía da 911 e vinha correndo ali, descendo aqueles prédios ali e pegava o ônibus no Eixinho. Por quê? Porque não dava para pagar 2 passagens. Né? Então, foi muito desafiador, né? Todo mundo falou, você é louca, como é que você vai fazer um negócio desse? Eu falei, vou. Então, assim, eu sempre fui muito decidida, né? Terminei a faculdade, fiz estudos sociais e habilitei em História. 5 anos de faculdade. Naquela época era bem presencial. E aí depois eu saí e dei aula há pouco tempo, né? Porque eu gostava de trabalhar no cartório. Ali no cartório era muito intenso o nosso trabalho. A gente atendia Santo Antônio e Águas Lindas. Só que aí depois de muito tempo que eu estava no cartório acomodadíssima lá, porque a gente ganhava relativamente bem, Uhum. Santo Antônio perdeu Águas Lindas. Então, nós ganhávamos por comissão, fomos, o cartório ficou parte atendendo em Águas Lindas, era uma equipe, e eu era de outra equipe aqui em Santo Antônio. Então, a gente passou a ganhar metade do que ganhava. Eu falei, tá, agora não dá não. Foi quando eu comecei a estudar para concurso. Aí eu tinha umas 4 férias vencidas e tal, e fiquei 6 meses estudando. Eu estudava 12 horas todos os dias. Então, assim, eu engrenava mesmo. E foi aí, passei no primeiro concurso, passei lá atrás. O segundo, né, já passei melhor. O terceiro, já fui classificada no número de vagas, né? Uhum. Passei, o terceiro concurso que eu passei foi em Belo Horizonte, que na verdade foi o primeiro nas vagas. Uhum. Eu passei lá em Belo Horizonte, mas aí a minha mãe, ela teve que fazer um cateterismo, ela teve um problema cardíaco. E aí eu fiquei insegura de ir, aí não quis ir, não assumi. Né? Porque assim, eu sempre fui muito família mesmo, a minha Uhum. família sempre foi tudo para mim. Né? Eu não fui, aí eu falei, não, eu vou estudar, vou passar em outro. Aí passei em outro, passei em outro, passei no Ministério da Cidade, passei no STJ, mas era tudo de nível médio, né? Uhum. O primeiro concurso que eu fiz de nível superior foi da Fundação Educacional, que foi para História, e depois para a Polícia Civil. Aí passei nos dois, só que aí eu fui chamada primeiro na polícia e fiquei na polícia, porque me apaixonei também. E eu não pensava em ser polícia, nunca passou pela minha cabeça, eu queria ser professora. Uhum. E aí foi pela situação mesmo, o salário da polícia era o dobro, né, a época Do professor. do professor e tal. Eu falei, eu precisava ganhar um pouquinho mais, né? E aí fiquei na polícia, mas aí também me apaixonei pelo trabalho, né?
E ali eu tive experiências muito boas. Eu trabalhei 8 anos com atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica. E eu tive a oportunidade de fazer o bem a muitas pessoas, né? Aconselhar. A gente não fazia um trabalho só ali na delegacia. A gente fazia um trabalho além. Eu ia até a casa das pessoas, eu acompanhava aquelas famílias, né? Porque eu sempre gostei disso. Uhum. E eu acho que através do trabalho da polícia, assim, não só eu, né? Nós sempre fomos uma equipe, 2, 3 pessoas, nós salvamos muitas pessoas. Muitos lares foram refeitos e tiramos muitas mulheres assim dali, daquele poço de, sabe, de violência. Porque a violência, ele é um ciclo, né? A pessoa, hoje ele dá um empurrão, amanhã ele dá um tapa, né? E o ciclo ele vai só aumentando. Às vezes a pessoa está doente psicologicamente, tanto o homem quanto a mulher, né? Que às vezes se sujeita por necessidade, por carência, né? Porque não vê uma alternativa e vai vivendo naquele ambiente ali doentio e às vezes nenhum nem outro tem força, né? Então é onde entra a mão do Estado com políticas públicas eficientes. E a Polícia Civil, ela tinha um trabalho, tem ainda hoje, né? Era um posto policial de atendimento à mulher, chamava PPA. As delegacias, elas Uhum. tinham esses postos, né? Porque não tem uma delegacia da mulher em todas as satélites em Brasília. Então tinha o posto de atendimento. Mas ali era um lugar que eu falo que era um lugar de salvar famílias mesmo. E a gente gostava, eu sempre gostei muito do que eu fazia na polícia. Então nós íamos e fazíamos e resgatávamos e ajudávamos, a gente interferia na vida, assim, até de conseguir muitas vezes uma terapia, né? Porque às vezes o agressor ele também está doente, ele também precisa, né, de um acompanhamento. E a gente conseguia, sabe, parcerias. Foi um tempo muito bom, né? Se eu pudesse contar as histórias, né, de pessoas que nós conseguimos salvar. Perdemos muitas pessoas também, porque às vezes a pessoa subestima a violência, né? Sim. Às vezes o agressor está ali descompensado, doente mesmo, ou é porque é agressão mesmo, porque agressão para mim precisa de tratamento, né? A pessoa que vai para cima do outro dessa forma. A ira, né? Esse descontrole que leva muitas vezes a matar uma mulher ou a mulher matar um homem, mas nós tivemos a oportunidade de salvar muitas pessoas, sabe? E tirar muitas pessoas dessa violência ali, que ela estava cega. Teve casos que a gente não conseguiu. Eu me lembro de uma história que o casal vinha nesse ciclo. Batia lá na delegacia, registrava ocorrência. Eu falava, olha, esse negócio não vai dar bom, ele está muito violento. E ela subestimava, ele batia, ela voltava. Nós conseguimos uma casa para ela sair da casa dela, era um Uhum. abrigo, né? Para ela fugir daquela violência. Levei ela para essa casa junto com a equipe, nós levamos, deixamos ela lá, fizemos todo o procedimento, tudo que tinha que ser feito por ela. No outro dia ela veio embora. De manhã, à tarde, ele matou ela. Com Nossa. todos os requintes de crueldade. Ele matou ela, colocou deu uma faca assim, na cozinha da casa dele, ele abriu um buraco no chão e colocou ela deitada nesse buraco com a faca, só a gente chegou lá só viu a faca. Então foi uma pessoa, um dos casos que a gente não conseguiu salvar, né? E tiveram vários, né? Então, o que eu digo às pessoas é assim, ao menor sinal de violência, a pessoa não pode permanecer. Ela pode até tentar, né, buscar uma ajuda, um aconselhamento, uma terapia, se o outro quiser também, né, e salvar ali a história. Mas se insistiu na violência, tem que dar as costas, tem que ter coragem, não pode permanecer, né, porque a violência ela vai só aumentando e isso pode não ter um final muito bom, Ela né? só tende a escalar, né? É, E hoje a gente vê até hoje mulheres perdendo a vida por conta de desacreditar do que até onde pode chegar a violência, né? isso. Todo esse trabalho que você fez em salvar mulheres, em prol da sociedade, em reconstrução do lar, isso é um princípio que veio da sua fé ou é algo que sempre esteve com você? Como eu falei, né, logo no início, assim, de como foi a nossa família, né? Eu fui criada ali num lar
onde tinha muito amor. A gente tinha muito pouco financeiramente, mas a gente tinha muito amor. Meu pai sempre foi muito amoroso, durão, radical, né? Mas muito amoroso. A minha mãe também, né? Eles sempre deram assim para nós o que era o mais importante, né? Que era o amor. Então eu vim dessa história de família, Uhum. né? Com muito pouco financeiramente, mas um lar de muito amor. Então eu trouxe isso para minha vida. E muito cedo eu eu sofri um acidente, eu perfurei o intestino. E aí eu fiquei muito ruim, né? Assim, a minha mãe era, os meus pais eram muito, um monte de irmão, todo mundo, né, Uhum. pequeno, aquela luta, e eu, arteira, porque não foi o primeiro acidente, né? Esse foi um dos. Eu fui a que dei mais trabalho em questão assim, de me machucar. Eu quebrei perna, quebrei braço, perfurei o intestino, uma loucura. E nessa época que eu perfurei o intestino, eu me vi entre a vida e a morte, muitas vezes, né? Assim, fiquei em coma, fiz cirurgia, peguei infecção hospitalar, tive que colocar o intestino para fora novamente, usei aquela bolsa de colostomia, muito tempo. E nesse período, sabe, eu acho que eu me aproximei mesmo muito jovem, eu tinha 10, 11 anos, sei lá. Acho que não tinha nem 11, não, tinha uns 10 anos. Eu me aproximei muito de Deus, né? Uhum. Essa fase de dificuldade, né? De você se ver assim. Eu tenho memórias, sabe, de quando eu fiquei em coma com Deus, sabe? É uma coisa assim muito louca. Até hoje eu ainda tenho assim alguns, sabe, alguns vestígios dessas memórias. E eu acho que ali foi o meu primeiro encontro com Deus mesmo. Foi onde Deus me deu uma chance né, de ser salva e de passar por tudo aquilo e estar aqui hoje contando essa história, né? Logo depois, quando eu saí dali, é que eu fui batizada. Depois que eu fui batizada, logo depois eu permaneci na igreja, né? Fui perseverante e tal, e fui crismada. Quando eu crismei, logo em seguida era o Padre Jacó Leôncio Lopes, né? Ele já faleceu, saudoso Padre Jacó, com quem eu tive histórias também maravilhosas aqui nessa cidade, né? E ele falou um dia para mim assim, eu muito jovem, 16 anos, né? 15 para 16 anos, ele falou assim, você vai coordenar a catequese de Santo Antônio. Eu falei, eu? Nunca, sem nada. Aí ele falou assim, ele me fez esse verso que eu, inclusive, eu acho que eu tenho ele escrito até hoje. Ele escreveu num guardanapo, falou assim, você é um pedacinho do céu que Deus, por encanto, deixou cair nessa humanidade pervertida. E Deus precisa de você. Ele me deu aquele recado, Padre Jacó. E eu aceitei o desafio. Não tinha nada na cabeça. Mas eu aceitei. Ele me deu um catecismo da Igreja Católica e ele falou assim, essa aqui é a ferramenta que você precisa. E uma Bíblia. E eu fui. E eu me apliquei, eu aprendi o catecismo da Igreja Católica, eu estudei muito a doutrina da Igreja Católica. E, modéstia à parte, eu era muito boa nisso. Aí depois do tempo, né, a gente vai afastando um pouco. Não que eu já não me esqueci, eu sei muita coisa da igreja, Uhum. né? A doutrina da igreja, os dogmas da igreja, mandamentos, sacramentos, missa, passo a passo, tudo aquilo era um estudo muito minucioso. Eu coordenei a catequese de Santo Antônio e formei todos os catequistas aqui da nossa paróquia por quase 17 anos. Eu era coordenava e formava juntamente, nunca foi só, sempre tive pessoas comigo, né, um grupo de coordenadores, né, mas por muito tempo, assim, eu fui a coordenadora geral e fiz esse trabalho, né, me dediquei arduamente à Igreja Católica, né, porque eu amava ser catequista. E nesse intervalo, o meu pai, ele nunca deixou a gente ir para o carnaval, Uhum. ele não gostava. E uma vez eu fui para o carnaval, lá em. Esqueci o nome do lugar agora. No Nordeste. Depois eu vou lembrar o nome. Nós fomos para esse carnaval. Era um condomínio lá, nós somos um grupo daqui de Santo Antônio. Eu trabalhava no cartório já, eu fui com o seu Nilson, as minhas irmãs, a turma, não lembro nem todos mais. E lá a gente conheceu um grupo de pessoas que estavam numa excursão nesse mesmo condomínio. Pessoal maravilhoso,
sabe, tocando violão e tal. A gente ia pra praia, ia pro carnaval, ia pro trio elétrico e tal. E viemos embora no último dia do carnaval. Eles saíram primeiro no ônibus, nós viemos depois. Quando nós passamos por eles, tinha acontecido um acidente horrível, trágico, daqueles assim que morrem 30 pessoas. Sim. Em Vitória da Conquista. Não, não foi Vitória da Conquista. Conceição da Barra. Conceição da Barra. E esse ônibus caiu numa ribanceira e essa galera morreu toda. Nossa, E eu fiquei assim tragédia. eu fiquei muito chocada com aquilo, sabe? Naquele dia eu fiz um compromisso. Eu falei, eu nunca mais quero ir pro carnaval. Assim, eu mesma ir lá, e eu quero, quanto eu puder, né? E eu era jovem, eu falava muito nessa questão assim de ser jovem, de tirar o jovem do carnaval, né? Uhum. Eu fiz um propósito com Deus e eu queria fazer um retiro de carnaval. E aí eu chamei, na época era o padre Irajá, que ele era seminarista, a Zélia, a Edinha, a Marilda, que era minha irmã, e nós criamos um retiro do carnaval. Era esse primeiro grupo. Depois vieram outros coordenadores, né? Mas no início era esse. E nós criamos um retiro chamado Retiro de Carnaval. A gente tinha jovem que estava com a mochila para ir para o mundo e a gente resgatava e levava para dentro do retiro. Tivemos muitas experiências transformadoras dentro desse retiro de carnaval com Cristo. Ele ainda hoje é um movimento da Igreja Católica aqui de Santo Antônio, né? Graças a Deus, porque quando a obra era de Deus, eu posso sair, eu passo, todo mundo passa, mas ela permanece. Então, um sinal de que aquilo era um projeto de Deus é que ele está de pé até hoje, né? E o retiro de carnaval também foi algo muito forte assim na minha vida, sabe? Porque ali eu acho que Deus edificou ainda mais e consolidou ainda mais a minha fé, me preparando para ser a pessoa que eu sou hoje. E através do Retiro de Carnaval, nós também preparamos muitos jovens dessa cidade. Muitas pessoas tiveram as suas vidas transformadas pelo agir de Deus, lógico, mas usando ali aquele movimento da igreja, que era o Retiro de Carnaval, para transformar essas vidas, né? Então, assim, é uma parte da minha vida que eu tenho muito orgulho, sabe? De ter sido usada. Eu fui apenas um instrumento, né? Deus já tinha o desejo, né, de que isso concretizasse, mas ele precisava de alguém que tivesse coragem, porque era muito desafiador também, né? E é isso, o Retiro de Carnaval está aí até hoje. Então, toda essa minha trajetória como catequista, como estar no Retiro de Carnaval, depois vieram outros encontros que eu também ajudei, né? Isso tudo me preparou, sabe, para ser uma pessoa forte, resiliente, né? E determinada, como sou hoje, né? Então é Uhum. isso. E uma característica muito forte que eu percebi aqui na nossa conversa é que você sempre teve essa tendência a ser uma líder, né? E tem um ditado popular aí que diz que algumas pessoas nasceram para liderar e outras para servir, né? E claramente você é uma líder nata de pessoas, né? Sempre teve esse contato de cuidado, direcionamento com pessoas. É isso. Você acredita que esse é o seu maior propósito de vida hoje, cuidar de pessoas? Sim, não tenho dúvida disso. Por onde eu passo, eu sempre procuro cuidar das pessoas. Eu não sou uma pessoa assim. Eu acho muito bonitinho aquela pessoa. Tem gente que quer te dar mimo, presentinho, né? Eu sou muito Uhum. prática, sabe? Agora, se você fala assim, ó, Meire, eu vou fazer uma cirurgia, você pode ficar na minha casa, pode fazer uma faxina na minha casa, cuidar dos meus meninos, eu faço isso. Você pode passar a noite no hospital comigo, eu faço isso. Entendeu? Então, assim, eu sou muito, muito isso, né? Eu tenho uma frase que eu gosto muito, né? É belo doar-se quando você é solicitado, mas é mais belo ainda você doar-se porque você compreendeu o que é o doar-se, o que é cuidar do outro, né? Se você convive comigo aqui 2 anos, se você não precisou de mim, passa batido. Agora, se você precisar de mim, eu vou estar pronta para servir. Então, eu acho que cuidar das pessoas, eu acho que é algo que a gente não tem que medir esforço. Eu tenho um pouco, né? Assim, graças a Deus eu tenho uma condição, né? Deus me deu um bom trabalho, né? Se eu precisar complementar minha renda, eu não fujo do trabalho também, eu me viro, dou meus pulos, faço trabalho de faculdade, assessoro alguns vereadores por aí, entendeu? Eu dou meus pulos. Trabalho de madrugada, durmo pouco, uma característica minha, né? Durmo pouco, então assim, se eu precisar, eu dou meus pulos, sabe?
mas eu gosto muito de ajudar as pessoas, de servir. Eu falo que eu assessoro muitos vereadores, né? Mas assim, de 20 que eu assessoro, 4 me pagam. Entendeu? Então eu não consigo ver a pessoa ali numa necessidade e falar, ah, não, estou cansada, não vou fazer, eu faço. E, às vezes o servir de uma pessoa é de um jeito, o servir de outras pessoas é de outro, né? Então eu sempre, onde eu estou, se eu for solicitada, eu procuro servir. Tudo é sobre pessoas, né? Sobre no um mundo materialista que a gente vive hoje, todo mundo correndo atrás de bens materiais, de conquistar isso, de conquistar aquilo, até mesmo para mostrar para o outro que aquilo que você tem. Falta muito isso na sociedade, né? O desejo de cuidar do outro, né? Teve algum momento na sua vida, Meirani, que você enfrentou uma dificuldade tão grande assim, que você pensou em desistir, largar tudo que você fazia, todo esse trabalho por pessoas, tudo isso que você vem fazendo de cuidado pelo outro? Teve algum momento que você disse, ah, acho que agora tá na hora de eu parar um pouco, focar mais em mim, cuidar das minhas crianças, vou viajar, vou curtir aqui minha vida? Não exatamente assim, de desistir, de não cuidar do outro, né? Mas eu tive um momento de muita fragilidade na minha vida, sim, né? E eu não posso me esquivar dessa resposta, até porque a minha vida ela sempre foi um livro aberto. Eu sou muito transparente, né? Às vezes a pessoa fala, Meire, tem que parar de contar suas coisas para os outros. Eu não consigo, porque eu não sou a pessoa que deseja o mal para os outros. Então eu sempre acho que, né, que as pessoas são iguais a mim, né? Eu me casei, né? E sempre fui assim muito da igreja, vivi todos os Uhum. sacramentos e tal. Eu até sou uma pessoa assim considerada um pouco radical com algumas coisas, alguns princípios, né? Depois a vida ela vai nos moldando, a gente vai melhorando, né? Mas é, quando eu me casei para viver a vida toda e de repente eu me separei. E não foi uma opção minha separar. Uhum. Eu lutei pelo meu casamento até o último minuto do segundo tempo, né? Me sujeitei a muita coisa para manter o meu casamento, mas o casamento são duas pessoas que decidem ficar juntas. Quando uma desiste, o casamento não tem como, né? Eu não poderia ficar, né, brigando por uma coisa que eu já não tinha. Sim. Então, só que isso me desestabilizou muito. O castelinho de areia que eu tinha construído, de repente eu vi ele todo no chão, com 3 filhos, né, pequenos ainda, né, assim, 6 anos, a minha mais velha na época tinha 12 anos, quando eu me separei. Então foi realmente um momento muito difícil. Eu olhava para Deus e muitas vezes eu fiz essa pergunta: Senhor, cuida das tuas coisas. É como se eu estivesse fazendo uma cobrança para Deus, né? E é como se eu tivesse naquele momento de fragilidade, né? Hoje eu penso diferente. Eu falava, o Senhor não cuidou das minhas coisas. Eu era incapaz naquele momento de ver que eu precisava passar por aquilo, né? E hoje eu sou uma pessoa 10 vezes mais forte, porque eu passei por esse processo de separação. Meu casamento foi maravilhoso, entendeu? Eu fui uma Uhum. pessoa que eu amei muito, mas também sofri muito. Então teve um momento da minha vida que eu olhei para Deus e tive dúvida, assim, sabe? O coração ferido, né? Quando a gente está ferido, a gente fica fragilizado. Então eu tive essa fragilidade. Mas Deus, ele é perfeito. É um bálsamo, né? Com o tempo, sabe, eu fui olhando para os meus filhos e vi o quanto eles precisavam de mim. E eu fui me fortalecendo, me fortalecendo. E eu fui partilhando a minha experiência com outras pessoas. Porque, sabe por quê? Outras pessoas, quando elas queriam separar, quando elas estavam em crise, é muito doido, até hoje. A pessoa está em crise, eu separei, eu era Uhum. separada, mas o que eu suportei, o quanto eu lutei pelo meu casamento, eu fui inspiração para outras pessoas, que às vezes queriam desistir com muita facilidade. Então, assim, várias vezes eu aconselhei e ainda aconselho muitas pessoas, porque eu acho que a família é o santuário da vida. A família é algo sublime, sabe? Eu acho que são pessoas diferentes que se unem, né, com um propósito. Então, é natural que tenha ali uma desavença ou outra, que tenha umas dificuldades para se adaptar, né? Então, quando uma pessoa me chega me perguntando, né, sobre para que eu dê um conselho, às vezes estou com dificuldade no casamento, eu falo, eu dou os meus conselhos, tenta. Primeira coisa, coloque Deus no centro.
né? E faça isso, faça aquilo, sempre no sentido de tentar, até o último minuto. Só desista se você estiver sofrendo violência, né? A vida estiver em risco, aí eu não posso dar conselho a uma pessoa a permanecer. A própria Uhum. igreja, ela não aconselha ninguém a permanecer num ambiente de insegurança, de violência. Porque a vida, ela está acima de tudo. Mas a Sim. não ser isso, bobeirinha, picuinha, cara, tem que se unir, sabe? É muito bacana os filhos serem criados com os pais ali juntos, com a família sempre junta. Eu digo para você, eu me separei, mas eu nunca deixei a peteca cair. Eu odeio essa expressão de ser mãe, porque eu só sou uma boa mãe, né? Que fiz o papel muitas vezes de pai que eu odiei fazer. Eu sou mãe, Uhum. né? Mas é, pelos meus filhos, eu também, em alguns momentos, fiz o papel de pai. Só que, assim, é um vazio que fica na vida dos filhos quando eles não convivem com o pai ou quando não convivem com a mãe, que nenhum dos dois pode suprir, né? Mas, quando você tem ao seu lado uma mãe como eu fiz o máximo e faço até hoje o máximo que eu posso pelos meus filhos, para que eles sintam o mínimo possível essa ausência, né? Mas é lógico que nunca vou conseguir. Isso é uma ausência que talvez eles vão curar com uma terapia, ou com a presença do pai em algum momento, ou Deus mesmo que vai, né, nos é, Moldando, cuidando, né? cuidando, moldando, né? Então, foi isso. Nesse momento de fragilidade, eu pensei, mas rapidamente Deus me ergueu e eu consegui, com essa minha experiência, salvar muitas pessoas, inclusive, também, com a minha história de vida. Interessante. Toda pessoa que hoje faz um trabalho relevante para a sociedade, geralmente tem uma história que muitas das vezes ninguém conhece por trás. E nunca é uma história bonita. É, Sempre é histórias que de luta, né? de muita dificuldade mesmo. Às vezes até parece clichê, né? Assim, as pessoas passar dificuldade, mas é um lado que ninguém expõe. Quase nunca você vê gente falando de assuntos tão difíceis, né? Como esses. No começo da conversa, você falou algo muito interessante que a gente traz para o nosso cenário aqui, sobre você optou, escolheu estar em Santo Antônio, porque você teve oportunidades de sair daqui, de deixar a cidade, né? Porque aqui é uma cidade que tem algumas dificuldades de se viver, né? Geralmente a maioria da população depende de Brasília para trabalho. Aqui, como toda cidade no resto do país, tem suas dificuldades, suas falhas nas administrações que dificultam um pouco a vida do cidadão, né? E por que você escolheu ficar em Santo Antônio? Cara, a minha história com Santo Antônio, ela é muito profunda, né? Eu digo que a coisa que eu mais amava fazer, eu digo amava, porque nesse momento, nesse exato momento, hoje eu não tenho assim, um trabalho, não estou dentro de pastorais, de movimentos da igreja muito inserida, né? Uhum. Eu sou católica, vou à missa, né? Mas hoje eu não tenho assim um trabalho como eu tinha à época. Esses trabalhos, ser catequista, formar catequistas, estar no retiro de carnaval, no Segue-me, no Renascer, aquilo era a coisa que eu mais amava. Minha vida. Então, nem de longe eu conseguia estar em outro lugar, eu nem pensava. Então, essa dificuldade de ônibus, eu pegava ônibus todos os dias. Eu fui ter carro bem depois, né? E mesmo quando eu tinha carro, né, um carro para andar só aqui mesmo, mas eu sempre dependi de ônibus. Os mesmos desafios que as pessoas enfrentam hoje, eu também enfrentei por muitos anos da minha vida, né? Pegando o ônibus de manhã, chegando em casa de madrugada, né? Porque de madrugada não, eu chegava quase meia-noite, meia-noite e pouquinho, às vezes, né? Então, assim, era a vida que a maioria da população tem, né? E era a vida que eu tinha também. Então, assim, mas eu amava estar aqui. Eu não via a hora de chegar sexta-feira. Sabe? Cara, às vezes a gente fazia reunião 11 horas, meia-noite, para preparar os encontros, sabe? Assim, não tinha cansaço, não tinha nada que me impedia. Porque o meu coração estava ali. Uhum. Então,
eu nunca pensei em sair de Santo Antônio. Eu sempre amei, eu gosto de coisas simples, eu gosto das pessoas de Santo Antônio. Eu gosto de chegar na casa das pessoas e eu tenho um defeito, né, que a minha filha briga comigo todo dia. Eu tô passando aqui, se eu ver que tem alguém em casa, se eu me sinto segura, eu, oi, tudo bem, eu já chego. Sabe, eu não consigo ser aquela pessoa assim de ficar agendando e tal. Uhum. Na minha casa, qualquer pessoa pode vir, não precisa marcar, não precisa. Ah, eu tenho que te ligar para estar aqui. Não precisa. Se eu tiver, porque minha mãe fala que eu ando igual pé de cachorro. Mas se eu tiver em casa, é sempre uma satisfação. A comida que eu tiver, a pessoa come. Se precisar dormir, aqui em casa dorme. Sabe? Eu sou assim, uma pessoa simples. Então eu gosto de Santo Antônio, porque aqui as pessoas são assim, são muito acolhedoras. Então, nem de longe, eu nunca pensei em mudar daqui de Santo Antônio. Quando eu te falo que eu tive oportunidade, já comprei apartamento. Quando eu me casei, é, meu ex-marido ele queria fazer uma experiência de morar lá. Nós compramos uma casa lá. Não consegui. É Uhum. porque eu ficava lá, quando era quinta-feira, o porta-mala estava cheio de coisa, eu já vim embora. Né? Então, por fim, a gente voltou. Ele se rendeu e nós viemos morar aqui. Eu gosto demais de Santo Antônio. Não tenho por que ir embora daqui, né? Então, assim, e quando eu te falei, né, do meu apego, era minha família também, né? Os meus pais, meus irmãos, todos moram aqui. Os meus amigos de infância são daqui, né? 50 anos morando numa cidade, quase 50 anos, né? 48 anos, sei lá, alguma coisa assim. Eu vim pra cá, Uhum. menina. Vou falar exatamente não para não dizer que eu tenho mais de 50. E mais assim, esses encontros, esses movimentos da igreja, né? Como eu citei, catequese, retiro de carnaval, renascer. Depois veio o FOSC também, que foi uma das missões mais lindas que eu tive a honra de ser serva desse projeto, que foi o FOSC, que é a Formação de Soldados de Cristo, né? O padre, ele pediu para que nós criássemos um encontro para adolescentes. Nós Uhum. não, ele pediu exatamente para mim, Sim. um encontro para adolescentes. E eu falei, caramba, adolescente é trem difícil demais de lidar, né? É. Mas assim, Deus foi dando a inspiração e a palavra que veio era de ser uma coisa de disciplina e conversando com o padre também, as ideias vieram. E nós criamos um dos movimentos mais lindos que está aí na paróquia até hoje, que é o FOSC. Aí eu tive a honra de servir neste encontro. Então a minha história com Santo Antônio é sem laço. Né? Eu amava as festinhas, quando as festas eram lá embaixo. Eu era muito doida, assim, eu varria aquela praça toda. Às vezes eu arrumava um caminhão-pipa para lavar aquela praça. Nós decorávamos, não é igual hoje não, todo mundo tem dinheiro não. A gente fazia flor de papel crepom para decorar o coreto, sabe? Então, a minha vida foi esse servir. Então, Santo Antônio e eu, nós nos misturamos, porque a minha vida eu não consigo me ver, até hoje eu não consigo me ver fora de Santo Antônio. Hoje posso dizer que seu coração está totalmente voltado para a nossa cidade, né? Totalmente. Teve alguma história de transformação, assim, de algum jovem que passou pelo FOSC e você olhou assim, através da história daquela pessoa específica, você teve um sentimento de que valeu a pena criar esse movimento? Olha, eu falaria com mais propriedade do retiro de carnaval, que eram jovens mais machucados, que eram jovens que já tinham tido experiências assim, até de prisão. Nós tivemos dentro do retiro de carnaval pessoas que eram homicidas, né? Então, e pessoas que tiveram a oportunidade de ter suas vidas transformadas. Hoje é pai, mãe de família, né, que tem testemunhos belíssimos e pessoas que conheceram o primeiro amor dentro do retiro de carnaval. Por que eu te falo do FOSC? O FOSC é lógico que teve muita transformação, sim, mas são adolescentes, Uhum. então é mais feridas assim, de dentro de casa, às vezes pelo comportamento do pai, da mãe, entendeu? Os desencontros eram as maiores feridas que pelo menos eu, no período que eu estive no FOSC, identifiquei. Mas no Retiro de Carnaval, no Renascer, foram as maiores experiências assim de transformação e inclusive, né, hoje é até importante a gente falar para que essas pessoas que tenham essas experiências, que foram tocadas e transformadas, que elas
deem esse testemunho, né, para que outros jovens procurem esses encontros, né, procurem retiros espirituais, que busquem a Deus de todo o coração, porque, olha, a vida da gente sem Deus não é nada. Com É, Deus, nós somos mais que vencedores, né? A gente sempre vai defender a verdade, a gente sempre, onde a gente estiver, em qualquer ambiente, ou de igreja, ou de família, ou de política, não tem como. A gente sempre vai defender uma mesma coisa, a verdade. Então, eu sou assim, eu acho que a verdade ela tem um preço, né? Eu sempre resolvi sim. pagar o preço, sabe? Onde eu estiver, em qualquer ambiente. Eu tenho um amigo que ele largou o vício do cigarro através do retiro de carnaval. Coisa bacana. É, eu não sou católico, né? Mas eu gosto muito desses movimentos. Eu também nunca gostei de carnaval. E é importante a gente ver esses depoimentos, né? De pessoas que passam por essa experiência e realmente a vida delas melhoram de alguma forma, né? Isso é muito lindo de se ver. Deus, ele transforma, né? Eu acho que transcende, lógico, a religião, né? Eu falo mais da Igreja Católica, lógico, porque eu sou católica, sempre fui católica, né? Então, eu nunca tive experiência em nenhuma outra religião, mas eu acho Uhum. que eu sou, como boa catequista, que né, não estou mais sendo catequista, mas a gente continua evangelizando onde quer que a gente esteja, né? Um dos pilares da Igreja Católica é o ecumenismo. O ecumenismo é o que? Aceitar o outro, as outras religiões, né? Então, eu acho que o bonito da vida com Deus é você olhar para Deus, é você ter intimidade com Deus, é você conversar com Deus, é rasgar o teu coração na presença de Deus. E Deus vai transformar e agir, independente de estar na igreja católica, de estar na igreja evangélica, né? Deus, ele é o mesmo em todo, né? Deus é o mesmo ontem, hoje, sempre. Nós que encontramos um jeitinho diferente, né? É. Às vezes a pessoa se sente melhor. Eu tenho uma irmã que é evangélica. Ela fala, olha, não consigo me ver dentro da igreja católica, porque tem isso, tem isso. E aí a gente já fala, poxa, eu também não consigo me ver, porque eu amo o rito da igreja católica. Eu acho lindo, belo, sabe? O rito na Semana Santa, por exemplo, toda né, a própria missa. Então, assim, eu me apaixono, toca Uhum. a minha alma isso. Às vezes a sua vai tocar ali com a pregação, com uma outra metodologia da igreja batista, assembleia, tantas outras, né? Então, acho que é isso, é respeitar o outro em sua essência, né? Porque eu acho que isso é realmente agradável a Deus, né? Você respeitar as pessoas com as suas escolhas. Eu acho que o mais importante em relação a doutrinas diferentes de religião, o mais importante mesmo é você ver uma transformação positiva na vida de alguém, né? Isso. Independente ali do que a pessoa acredita. Se, se foi alguma coisa que fez ela largar o que ela estava fazendo de algo ruim, isso deve ser valorizado, né? É isso mesmo. Você tem um recado para os jovens de hoje que querem, que precisam dessa experiência, que precisam passar por alguma transformação, que estão machucados? Deixa um recado para os jovens de hoje. Ótimo, eu vou deixar assim, né? Porque eu vejo muitos jovens feridos, muitos jovens é, sem rumo, né? E eles nunca vão encontrar, eles nunca vão se saciar de verdade longe de Deus. Eu acho que pode vir grandes profissionais, grandes recursos materiais, mas se não tiver uma vida com Deus, sempre haverá um vazio. Em todo homem há uma região de solidão que nenhuma intimidade humana é capaz de preencher, nem um dinheiro, nem uma viagem, nada. E é justamente aí que Deus se encontra. Então eu digo aos jovens isso: busquem a Deus, né? Para que suas vidas sejam plenamente completas. A gente tem que buscar a plenitude, e essa plenitude só em Deus. É Né? maravilhoso isso. Merani, depois de tantos anos servindo pessoas, servindo a cidade, o que você acredita que está faltando para que mais gente volte a acreditar uma nas outras e acreditar aqui no nosso município? Olha, eu não nasci em berço de ouro, né? Como a gente já está bem claro isso aí, né? Uhum. Eu não tive padrinhos, né?
eu tive uma história que ninguém pode apagar. Por mais que discordem hoje de algumas ideias minhas, mas eu me atrevo a perguntar para qualquer pessoa, né, se ela tem algo contra a minha pessoa que eu possa ter, sabe, falhado como ser humano, né? Às vezes a gente não tem os mesmos ideais políticos, né? Mas E sociais em si, né? né? Não tem os mesmos, mas o que eu defendo, eu defendo sempre a verdade, né? Em qualquer lugar que eu tiver, né? Eu acho que quando a verdade ela se torna um propósito, né? Eu acho que a gente não tem a opção de desistir. Então, acho que Santo Antônio hoje tem muito a crescer. É uma cidade de um potencial enorme, né? Precisa. Sabe o que que eu penso de verdade, se tivesse que resumir isso numa palavra? Respeitar as pessoas. É respeitar as pessoas. Você não faz política que não seja para as pessoas. Então, quando uma política ela não muda a vida das pessoas, quando você tem um transporte numa cidade que não tem emprego, né? Tem pouco, né? Tem muito pouco, falando uma proporção. E você coloca as pessoas num transporte, que é a maior dor, uma das maiores dores da nossa população hoje é o transporte. A pessoa perde 2 horas e meia, às vezes, no transporte, de péssima qualidade. E as autoridades estão silenciosas a isso. Para mim, isso não é cuidar da vida das pessoas. Quando você dá uma condição da pessoa se locomover, quando você. É preciso coragem. Às vezes você tem que ter algumas atitudes de austeridade para mudar a vida daquelas pessoas que confiaram em você. Então, acho que hoje falta isso, falta zelo pelas pessoas. Eu falei, o transporte é uma das coisas. Uhum. E uma outra oportunidade que nós fomos falar especificamente de problemas da cidade, eu acho que a gente vai ter muito a abordar, né? Então, eu penso que é isso, assim. Eu gosto de Santo Antônio. No que eu puder contribuir, eu vou contribuir. Hoje eu faço um trabalho de fiscalização, de combate à corrupção, sabe? Porque eu acho que isso devolve às pessoas aquilo que é delas, aquilo que é nosso, né? Nós fazemos parte dessa história. Então, a minha luta, ela não é só contra políticos e não é só, é contra principados e potestades mesmo. Eu digo isso sem medo de errar, sem demagogia, porque Deus não habita onde há corrupção. A corrupção ela é um pecado mortal. Ela tira oportunidades, ela tira vidas. Então eu digo, enquanto eu tiver vida, eu nunca vou me silenciar, entendeu? Porque eu resolvi lutar pela minha cidade, do meu jeito. Nem sempre vou agradar, né? Porque Sim. quem é fiscalizado, quem muitas vezes está tendo ali, tirando, né, aquilo que está coberto, as pessoas não gostam. Então, quando você vê uma pessoa muitas vezes me atacar, é porque em algum momento eu mexi com alguma coisa que estava encoberta, né? E eu sou essa pessoa corajosa, forte, já fui ameaçada, já tentaram me atropelar ali na subida do trevo. Eu corria, né? Eu Uhum. parei por isso. Um dia um cara jogou um carro em cima de mim, entendeu? Eu já fui perseguida por um cara numa moto. Então, assim, já aconteceram várias coisas. Mas eu não vou me calar. Eu acho que o meu propósito, ele é muito maior do que o meu medo. Sim, é uma voz em meio a uma multidão em silêncio, né? É isso. É muito bonita a sua história de vida, ô Mirani, e inspira, tenho certeza que vai inspirar muitos jovens, né? Principalmente aqueles que se sentem perdidos em meio a tantas inundações de informações, muitas das vezes que mais atrapalham do que ajudam o jovem na internet, né? E aqui está para vocês a história de uma mulher que construiu a sua vida na carreira pública, né? E tem um legado, tem uma história. Filha da nossa cidade, né? O coração está totalmente voltado para nossa cidade. E Merani, vamos aqui 50 anos à frente. Qual é o legado que você quer deixar na história?
Quando disserem o nome Meirani Reis, como é que você quer que conheçam essa mulher? Toda história de coragem, ela deixa um legado. E eu tenho coragem. E eu vou seguir lutando, desafiando, eu vou seguir enfrentando o sistema, os esquemas e não vou me calar. Eu vou deixar um legado de coragem e essa é a minha história. Muito obrigado. E esse foi o episódio de hoje, pessoal. Fique com essa história magnífica de uma mulher muito forte que tem uma história inspiradora para todos nós. Muito obrigado. Obrigada. Até a próxima. Valeu. Obrigada.